Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco, aleluia. Glória a Deus, dia 22 de novembro de 2024, uma sexta-feira, iniciando aí mais uma live, mais uma chave mestra, em nome de Jesus, compartilhando aquilo que vem do coração do Pai, que tem, no coração dele algo especial para nós nesta manhã, em nome de Jesus, aleluia. Que você receba, dessa porção que o Senhor tem para a sua vida, que Ele ministra ao seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus, quarta-feira eu tive uma pessoa aqui fazendo a live comigo, a pastora Val, um tempo muito precioso, onde a gente pôde falar da palavra de Deus, onde a gente pôde falar das grandezas do Senhor, muitas chaves foram reveladas, foram liberadas aqui para aqueles que querem honrar e agradar a Deus, para aqueles que amam ao Senhor. Então espero que você tenha gostado. Hoje eu vou estar aqui abordando, dando continuidade a Filipenses capítulo 4, vou dar início aí a partir do verso 10, vou dar uma sequência, ao que eu comecei a falar na outra sexta-feira. Eu tenho abordado nessas lives as cartas da prisão, e eu já estou aí na carta de Filipenses, já falei de Filemon, já falei de Colossenses, agora estou em Filipenses e logo, em nome de Jesus, vou entrar em Efésios aí, Eu comecei tudo lá em Mateus, falando do Evangelho de Mateus, fui para Atos dos Apóstolos e agora estou nas cartas da prisão. Tá tudo salvo aí no meu perfil, no Instagram, também lá no meu canal, Chave Mestra, as lives de Atos dos Apóstolos e das cartas da prisão já estão lá no meu canal do YouTube. Só o Evangelho de Mateus que eu ainda não consegui estar postando lá, Mas tá tudo aqui no Instagram. Se você quiser assistir, tá aí disponível. Você pode acessar a qualquer momento e assistir e receber um pouquinho daquilo que Deus tem, a ministrar aos nossos corações. Antes de iniciar aqui o assunto que eu quero estar falando hoje, eu quero estar orando, apresentando ao Senhor esse tempo e que Ele ministre aos nossos corações. Não importa o tempo que você vai estar assistindo, tanto agora quanto depois. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais esta manhã, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, Senhor, de poder falar da Tua palavra, de poder derramar o meu coração na Tua presença e também de poder receber daquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Senhor, eu confesso ao Senhor que é uma honra poder te servir, é uma honra, Senhor, estar na Tua presença falando da Tua palavra. Eu peço que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, que o Senhor se revele poderosamente através desta live, que o Senhor ilumine a mente, o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, independente do tempo que essa live for assistida, Senhor, que a Tua presença se revele ao coração dessas pessoas, trazendo direção, trazendo orientação, trazendo, Senhor Deus, um alinhamento, Senhor, da nossa vontade, do nosso viver, a Tua vontade, aquilo que as Tuas Escrituras ensinam, Senhor. Ministra poderosamente ao coração dos meus irmãos, onde quer que essa live chegar, Senhor. Pai, a Tua palavra ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Então ministra aos corações dessas pessoas, Senhor. Se revela, Pai querido, que possa haver ali no momento em que eles estiverem ouvindo a Tua palavra, uma renovação da aliança que eles têm contigo, aqueles que ainda não são aliançados com o Senhor, que eles possam entender quem Tu és e possa se comprometer contigo numa aliança, Senhor, em nome de Jesus, que haja também manifestação do Teu poder, Senhor, onde quer que essa live chegar, que vidas sejam tocadas, sejam curadas, sejam restauradas, que haja um despertar nos corações de esperança, Senhor, de forças para seguir em frente, Pai, em nome de Jesus, ministra aos corações, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te agradeço. Amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia ao pessoal aí que está entrando, bom dia. Vamos lá, Eu vou começar no verso 10
do capítulo 4 de Filipenses. Eu tenho estado aí abordando já todos os capítulos, né? E vou estar encerrando na quarta que vem. A missionária Célia vai estar comigo, falando ainda de um tema dentro desse texto que nós vamos estar lendo aqui. E provavelmente a gente já encerra a carta aos Filipenses na próxima quarta-feira. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus e o seu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Glória a Deus. Um texto riquíssimo, né? Riquíssimo, assim. Na quarta-feira nós falamos um pouquinho, né, sobre saber viver contente, baseado nesse texto aqui, né? No verso 11, que é uma frase de Paulo, ele fala isso, né? E eu fiquei meditando junto com a pastora Val, como que nível é esse que Paulo chegou, né? De saber lidar tanto com a escassez quanto com a fartura, de saber lidar com esses extremos, né? De não se engrandecer, não se ensoberbecer por causa daquilo que tem, da fartura que tem, mas também saber se posicionar quando tem a escassez, saber lidar com esse momento, ter uma esperança, uma expectativa de que é só um momento, de que logo isso vai passar e não vai faltar nada, de que minha vida está nas mãos de Deus e que Ele está cuidando, está no controle de todas as coisas. Também aqui quando ele fala, né, tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Nossa, quem pode declarar isso, né, aí nos nossos dias, né? Quem pode declarar isso? Eu já tenho experiência com todas essas circunstâncias, com todas essas situações. Eu já sei lidar com tudo isso. Quem pode declarar isso, gente? Muito, muito profundo, né? E que Deus nos dê essa graça de chegar nessa maturidade, como Paulo chegou, né? Em todos os aspectos, porque esse é o propósito do Espírito Santo, que a gente alcance a maturidade, né? A altura de Cristo, né? A maturidade de Cristo. Sermos filhos maduros, é isso que o Senhor espera de nós, que a gente saiba lidar com esses momentos, os momentos das dificuldades, mas os momentos das alegrias, das bênçãos. Por que que ele chegou nesse ponto? Por que ele chegou nesse lugar? Porque toda a confiança dele estava em Jesus. Porque toda a suficiência dele vinha de Jesus. Então ele já estava seguro em Jesus e sabia que Deus tinha um propósito na vida dele, que ele precisava chegar em determinados lugares, que ele precisava alcançar esse nível de maturidade. Então, isso que eu estou passando agora é só um momento, é só uma fase, é só um ciclo. Tudo isso logo vai passar, tudo isso logo vai ser transformado, porque Deus tem um propósito na minha vida. Então, a gente vê que Paulo ele não se queixa sobre o atraso, né, no atendimento de suas necessidades materiais. Pelo contrário, ele reconhece que os filipenses sempre se preocuparam com ele.
mas não tinham a oportunidade de mandar ajuda. Essa oportunidade foi providenciada por Epafrodito. Quando Epafrodito vai até Roma visitar Paulo, essa porta se abriu de oportunidade para que os filipenses pudessem honrar Paulo com as ofertas, com aquilo que ele estava precisando naquele momento. Pensa, gente, que nós não estamos nos dias de hoje, que você, se você quiser, você faz um Pix para alguém aí pelo WhatsApp. Não, era necessário uma viagem longa, dias de viagem, para que a pessoa chegasse com essa oferta ali em Roma. Fora os riscos que ela corria nessa viagem, né? Que poderia não chegar lá em Roma, poderia morrer no caminho. Então, nós vemos que Paulo ele não está se queixando que os irmãos demoraram para enviar, mas pelo contrário, ele está reconhecendo essa oportunidade, essa porta de oportunidade que se abriu para a igreja de Filipenses através da pessoa de Epafrodito. Né? E eu fico pensando o quanto que muitas vezes nós precisamos estar sensíveis dentro das coisas que Deus prepara para que a gente possa ser útil na vida do outro. Muitas vezes nós esperamos grandes portas abertas, grandes oportunidades, e o Senhor ele já está nos dando algumas portas, pequenas portas, janelas, vitrôs que estão sendo abertos para que a gente possa ajudar, para que a gente possa socorrer, para que a gente possa liberar uma palavra que vai sustentar, que vai alimentar, que vai animar, que vai colocar a pessoa numa direção que Deus tem para a vida dela. Ou muitas vezes Deus vai abrir uma oportunidade para que você oferte, para que você libere uma oferta sobre a vida de alguém. Tem muito a ver com a condição do nosso coração, tem muito a ver da sensibilidade que o nosso coração tem para aquilo que Deus está preparando para nós, para as oportunidades que Deus tem dado a nós. A satisfação das necessidades materiais de Paulo não era motivo nem a medida da sua alegria. Vocês sabem que eu estou falando dentro dessa carta, que essa é a carta da alegria, que em todo tempo Paulo está falando, alegrai-vos no Senhor. Eu sei estar contente tanto na fartura quanto na escassez. É uma carta muito pessoal que ele escreve para os amigos dele ali de Filipe. Então, você vê que a medida da alegria de Paulo não estava baseada naquilo que ele tinha ou naquilo que ele não tinha. Bom dia, paz do Senhor. Não estava fundamentada, bom dia, Ju. Não estava fundamentada nas circunstâncias da realidade dele naquele momento, mas estava em Jesus. Por que muitas vezes nós somos tão inconstantes nas nossas emoções, nos nossos sentimentos? Porque muitas vezes nós perdemos o foco, muitas vezes o nosso foco está numa circunstância que vai acontecer daqui a pouco, está numa oportunidade que nós vamos ter de um passeio, de uma viagem, ou então naquele dinheiro que a gente recebeu, ou na porta do emprego que se abriu. Mas essa não é o fundamento da nossa alegria. O fundamento da nossa alegria deve estar em Jesus. Quando nós entendemos que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele está no controle de tudo, que Ele tem o domínio sobre todas as coisas da nossa vida, nós vamos estar sempre contentes, vamos estar sempre felizes. Por quê? Porque a nossa alegria, a nossa felicidade não está fundamentada em coisas que passam, em momentos que passam, em circunstâncias que logo vão ser mudadas e transformadas. Jesus, Ele é o firme fundamento, Jesus, Ele é a pedra angular, onde a nossa fé está edificada. Se você está fundamentado em Jesus, se a sua expectativa está nele, se a sua alegria está fundamentada nele, as circunstâncias que estão acontecendo agora, elas não vão poder alterar quem você é, elas não vão poder alterar o seu humor, elas não vão te abalar e te tirar desse lugar que Jesus conquistou na cruz para você, um lugar totalmente seguro, um lugar de satisfação plena, um lugar de contentamento. Então, nós vemos o quê? Que era isso que era o fundamento da vida de Paulo. Por isso que ele podia dizer, eu sei estar contente em toda e qualquer situação, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Né? Você vê que ele está sempre declarando isso nessa carta. Também essa frase, viver contente, era uma frase muito citada nos dias de Paulo pelos filósofos da época dele. Os estoicos usavam essa expressão para descrever
uma pessoa que era autossuficiente em todas as circunstâncias. Então, os filósofos, esse era o alvo deles. Uma pessoa que sabia que era ou se sentia autossuficiente em todas as circunstâncias. O que é o estoicismo? Essa filosofia tão atuante nos dias de Paulo. O estoicismo é uma filosofia que propõe a harmonia entre o homem, a natureza, a humanidade e o universo. Para os estoicos, o universo era governado pela razão, ou logos, um princípio divino que permeava tudo. No tempo de Paulo de Tarso, os principais estoicos eram Musônio Rufo e Sêneca. O estoicismo foi uma escola de pensamento que influenciou o desenvolvimento do cristianismo e que teve um papel importante na sistematização da religião. Olha só, o estoicismo tem a ver com a mentalidade daquela época, com a mentalidade dos dias de Paulo. Rufo foi um dos grandes filósofos estoicos romanos, sendo os outros três, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Esse Rufo não é o Rufo que está escrito lá no Evangelho de Marcos, tá bom? Os estoicos acreditavam que a felicidade estava relacionada com a aceitação do desígnio da natureza e com a escolha do que era moralmente bom. Os estoicos se opunham ao epicurismo, outra filosofia da época, recusando as paixões e os prazeres como fontes de felicidade. Eles acreditavam que essas eram fontes de agitação que perturbavam a alma. O estoicismo floresceu no mundo romano e grego até o século III d.C. Nós sabemos que até hoje essas filosofias ainda têm uma influência nas mentalidades dos nossos dias, não é? Nós sabemos que tudo isso aí, fundamentou alguns pensamentos. E o epicurismo é uma corrente filosófica surgida na Grécia Antiga no século IV a.C. Segundo o pensamento pregado por seus adeptos, o estado individual de plenitude em que o sujeito tem total liberdade, tranquilidade e está livre dos medos, está diretamente ligado com a busca pelos prazeres moderados. Quais eram os princípios do epicurismo? Uma busca pelo prazer moderado, tranquilidade, liberdade, ausência de medos. Quais eram as ideias? O mundo surgiu por um acaso, os deuses não se envolvem com os homens, a morte não é um motivo de medo. O filósofo fundador é Epicureu, em 341 a 271 a.C., conhecido como profeta do prazer e da amizade. Os principais seguidores eram Lucrécio, um poeta italiano, entre 98 a 55 a.C., e a comunidade deles era conhecida como Jardim, onde os epicureus se dedicavam à filosofia e viviam em comunidade. A palavra epicureu vem do grego epikoreios e significa dado aos deleites e à satisfação dos sentidos. Por que eu quis trazer essa informação para você? Para que você entenda um pouquinho porque o que permeava, quais eram as mentalidades que permeavam os dias de Paulo. Quando ele está escrevendo as cartas, muitas das palavras que ele usa são palavras muito atuais naqueles dias e muito usadas pelos filósofos. Então, de certa forma, o que a gente pode entender? Que Paulo ele vem também trazendo luz sobre essas mentalidades, sobre essas filosofias, o quanto elas estão distantes da mentalidade da Bíblia, do que Jesus está ensinando e do que Jesus quer que a gente viva. Enquanto os homens buscavam em si mesmo um entendimento, uma clareza para viver uma paz, para viver em plena alegria, contente com todas as coisas, Paulo está fazendo o quê? Ele está apontando para Jesus, aquele que pode fazer você viver uma vida plena, cheia de paz, cheia de alegria, contente com todas as coisas, indiferente da circunstância que você está vivendo, indiferente daquilo que está acontecendo ao teu redor. Então veja como que Paulo é inteligente, como é um cara atual, entendido do que está acontecendo nos seus dias, e ele vem trazendo a palavra de Deus nesse ambiente com muita graça, com muita clareza.
Em contrapartida, apesar de usar uma palavra estoica, né, viver contente, Paulo repudia expressamente a mera autossuficiência. Paulo repudia e despreza esse pensamento de que eu me basto, eu sou suficiente. Não, eu consigo sozinha, eu consigo alcançar essa plenitude, essa vida plena que Jesus conquistou na cruz do Calvário, eu consigo alcançar sozinho. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ajuda de ninguém. Paulo está combatendo isso. Olha o que ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, do verso 5 ao 6. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha o que ele está reconhecendo. Enquanto ele está escrevendo isso, escreveu lá atrás, né, enquanto estava ali ainda no seu ministério atuante, fora da prisão, quando ele escreve para a igreja de Coríntios, ele está falando, não que por nós mesmos, ele está falando deles, dos coríntios, e de si mesmo, dele mesmo. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Ele está indo contra o quê? Contra a filosofia dos dias dele, que tentava reafirmar que sozinho você consegue isso. Mas, irmãos, uma das grandes graças do Evangelho é a dependência de Jesus. É você poder confiar que Ele está cuidando de tudo, que Ele tem uma saída e você não precisa ficar desesperada, você não precisa ficar desesperado, porque Ele está cuidando de tudo. Então você vê a profundidade onde Paulo, do que ele está falando e o que ele está combatendo, para que a igreja não fique afligida com essas filosofias daqueles dias e dos nossos dias, que talvez não tenha esses nomes, mas está muito presente em tudo que a gente lida, em tudo que a gente estuda, tudo que a gente lê, né, nas mídias, nas notícias. Também ele diz algo especial lá em 2 Coríntios capítulo 9, do 8 ao 9, ele diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O que Paulo está falando aí, a igreja de Coríntio, que Deus, Ele te basta. Ele tem poder para suprir todas as tuas necessidades, seja em qual âmbito for, sejam físicas, seja espiritual, psicológica, emocional, o que você precisa nessa manhã. Jesus tem para liberar sobre a sua vida. Você precisa de paz, Ele tem paz para te dar, Ele é o príncipe da paz. Você precisa de saúde, Ele tem cura para você, um dos nomes dele é Jeová Rafa, o Senhor que cura. O que você precisa? Quais são as circunstâncias que você está vivendo? Você vê que eu achei tão lindo, ele fala o quê? Distribuiu. Deus, ele tem as mãos cheias de bênçãos para distribuir, para entregar para todos nós, sabe? Ele distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre, porque essa é mais uma das facetas do nosso Deus. Nosso Deus é justo, justo em tudo que faz, em tudo que ensina, em tudo que libera, em tudo que abençoa. E também em tudo que retém, porque Ele tem as chaves que abre as portas e ninguém fecha. Ele tem as chaves que fecha as portas e ninguém abre. Então até quando Ele retém, Ele está sendo justo, Ele está sendo correto. Isso tudo nos leva aonde, queridos? Nos leva a uma confiança plena nele e uma dependência total de Jesus. É nesse lugar, irmãos, que nós precisamos estar, para que Deus possa vir ao nosso encontro. A Bíblia diz que o Senhor, Ele resiste ao soberbo. Sabe o que quer dizer isso? É que você está se aproximando de Deus e Ele está se afastando de você. Não, eu não quero estar com você. Porque a soberba, a arrogância, o orgulho, ela deve ter um cheiro mau diante de Deus, ao ponto de Deus se afastar de nós. Mas o oposto disso é o quê? É a dependência. É a confiança plena nele.
a humildade de você se aproximar de Deus humildemente. Senhor, entra com providência nessa situação, muda essa circunstância, muda a minha história, faz tudo novo na minha vida, Senhor. Sabe, entrando na presença dele humildemente, reconhecendo que ele é o Senhor e nós somos os filhos, nós somos os servos, nós dependemos dele. Então é isso tudo que Paulo está querendo mostrar para a igreja, querendo ensinar para a igreja. A igreja dos dias dele e a igreja dos nossos dias. A sua suficiência está em Cristo, cuja paz e propósito ele desfruta apesar das circunstâncias, porque o que ele diz em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não está falando isso, isso não são palavras jogadas ao vento, não são palavras de efeito que as pessoas usam para produzir um efeito no coração dos outros. É uma palavra de vida, mas também é uma palavra de alguém experimentado em viver os extremos, de ter em abundância e depois de não ter nada. É a experiência de alguém que depende totalmente de Deus, mas que o seu coração, a sua mente está guardada, escondida em Jesus para poder declarar: tudo posso naquele que me fortalece. O seu contentamento era o resultado de dobrar o seu coração e a mente à vontade de Deus, não importavam as condições. Queridos, nós temos falado disso em algumas lives aqui, até na live que eu fiz com a pastora Andréia, falando aqui de Filipenses 4, verso 8 e 9, o que devemos pensar. Você e eu precisamos disciplinar a nossa mente, os nossos pensamentos. Sabe? Eles precisam ser trabalhados pela palavra de Deus ao ponto de nós dobrarmos a nossa mente, o nosso coração à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Se eu entendo isso, eu me submeto, Senhor, qual é a sua vontade para essa circunstância nesse momento? O que eu devo fazer? Como eu devo agir? O que eu devo pensar acerca dessa circunstância? Lembra, você tem uma peneira nas tuas mãos, que é o verso 8 e 9. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que produz boa fama. Pense nisso. Proteja a sua mente. Pense nisso. Guarde o seu coração, pensando em coisas que a palavra diz que você deve pensar, em coisas boas, justas, corretas, que produzem boa fama. Protege o seu coração. Essa é a vontade de Deus para mim e para você, indiferente das circunstâncias que a gente está vivendo. Tudo posso naquele que me fortalece. É importante observar que a ênfase não é tanto sobre a realização, não é sobre o que você pode fazer, porque sim, nós podemos fazer algumas coisas. Nós temos uma autonomia, nós podemos fazer algumas coisas, nós podemos construir coisas, nós podemos derrubar coisas, nós podemos caminhar, correr, nós temos uma autonomia, mas não é tanto sobre o que eu consigo fazer, mas sim quanto à disposição de permitir que o poder de Deus sustente a dificuldade e a escassez e de se acentuar o deleite na abundância e na prosperidade que vem de Deus. Tal fé é estimulante para crer em toda a suficiência de Cristo ao encarar todas as circunstâncias da vida. Então, não tem muito a ver com a gente, não tem muito a ver com o que eu posso, o que eu consigo fazer. O que eu posso, o que eu consigo fazer, está tudo certo, glória a Deus. O Senhor me deu essa autonomia, mas o que eu não posso fazer, o que eu não consigo mudar, onde a minha mão não vai, onde as minhas palavras não chegam, aí entra Jesus. Jesus pode fazer. Jesus pode ir onde você não consegue ir. Jesus pode tocar o que você não consegue tocar. Nós sabemos que às vezes um abraço cura uma pessoa, mas muitas vezes nós não temos a oportunidade de dar um abraço. Muitas vezes nós estamos longe, mas Jesus pode. Jesus pode ir lá, dar um abraço nessa pessoa que você gostaria de abraçar. Você pode orar e Jesus vai
Onde você não vai, Jesus vai. Jesus consegue alcançar. Então confia nele. Ore. Fale com ele. Senhor, eu não consigo tocar o coração dessa pessoa. Eu não consigo mudar a maneira que ela enxerga determinada coisa ou me enxerga. Mas o Senhor pode. Toca essa vida nesta manhã. Muda essa circunstância. Num quadro de tristeza, de vergonha, de derrota, de humilhação. Muda essa circunstância, Senhor. Traz paz, traz alegria, traz o gozo do teu Espírito sobre essas pessoas, sobre essa circunstância. Você pode interferir através da oração. Você pode interferir usando a chave da palavra. Essa live chama chave mestra. A chave da palavra, usa ela para abrir as portas que estão fechadas para você. Usa ela para abrir a porta dos relacionamentos que estão bloqueados e que você não consegue acessar. Mas usa com fé, usa com convicção de que essa palavra não voltará vazia, de que Deus vai operar a teu favor, que essa é a vontade de Deus. Não tem essa, ai Deus, será que é a vontade de Deus abrir essa porta para mim? Será que é a vontade de Deus a restauração dessa situação? Claro que é, queridos. Jesus é um Deus de relacionamento. Ele se relaciona com o Pai, com o Espírito Santo, se relaciona comigo e com você. E Ele quer o que a gente opere o mesmo. Que a gente se relacione com Ele, que a gente se relacione com os irmãos, com a nossa família, com os nossos amigos. E se possível for, nós temos que manter paz com todo mundo. Então é isso que o Senhor quer. Não tenha dúvidas, não perca tempo coxando entre dois pensamentos. Aí nessa dúvida, ai, será que é de Deus? Queridos, faça o que a palavra diz. Usa a palavra como uma ferramenta de poder na tua mão, na tua boca. Declara sobre essa circunstância. Repreende toda obra do mal, toda dissensão, toda confusão, toda contenda, toda briga. Não aceita. Essas não são armas de Deus, não são ferramentas do Espírito Santo. É do nosso adversário. Então você pode resistir, você pode falar não. Na minha vida não, na minha casa não, na minha família não, na minha igreja não, no meu ministério não. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor guarde as mentes, os corações, proteja meus filhos, meu casamento. Você pode usar a palavra de Deus como uma ferramenta de poder sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Paulo encerra a carta falando o quê? Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Filipenses 4, do 21 ao 23. É mais provável que a expressão casa de César se refira aos escravos e serventes dentro e à volta do palácio imperial. Casa de César se referia a todos que viviam ou visitavam o palácio de César. Visitantes, funcionários e escravos. Você pode perceber uma coisa fundamental. Mesmo Paulo estando preso, não impediu que ele continuasse anunciando a palavra de Deus. Olha onde Deus levou Paulo para pregar o evangelho. A casa de César. Deus leva ele ali, naquele lugar, que é o lugar do inimigo. É o lugar que viria, que ele estava aí aguardando uma sentença. É ali que Deus amplia o ministério de Paulo e ele pode falar a todos da casa de César. Tanto empregados, pessoas que estavam presas com ele, funcionários da casa de César, pessoas de influência, pessoas de poder ali dentro daquele lugar. Olha a oportunidade que Deus deu para o Paulo. Quem poderia ir nesse lugar, gente? Qualquer cristão que morasse ali em Roma poderia entrar nesse lugar e falar da palavra? Não poderia. Mas Paulo teve essa oportunidade. E não era uma circunstância agradável. Não era uma oportunidade legal, aparentemente, humanamente dizendo. Mas ele aproveitou toda e qualquer oportunidade. Eu comecei essa live hoje falando de portas de oportunidade,
que o Senhor abre para nós abençoarmos pessoas, para nós pregarmos o Evangelho, para nós ensinarmos. Queridos, que oportunidade Deus está te dando nessa manhã? Quais são as portas de oportunidade que Deus abriu para você? Medita um pouquinho nisso. Entra por essa porta. Aproveita a oportunidade. Mesmo que a circunstância seja totalmente contrária a você, ao que você está vivendo nesse momento. Aproveite a oportunidade. Paulo não perdeu a oportunidade. Filipenses é uma carta que nos convoca à perseverança, mesmo diante dos desafios e afrontas que podemos enfrentar na caminhada cristã. Podemos tropeçar em nossa teologia e entendimento, mas desde que guardemos os princípios fundamentais da fé, ainda podemos perseverar e seguir em frente. Muitas vezes nós vamos até caminhar tropeçando. Tropeça aqui, tropeça ali, alguns entendimentos meio desalinhados com a palavra, mas nós devemos seguir em frente, nós devemos prosseguir, não devemos parar, não devemos baixar a guarda, devemos seguir em frente. Você vê que Paulo não está numa circunstância confortável. Muitas vezes, querido, as circunstâncias não vão ser favoráveis a nós, mas é a oportunidade que Deus está nos dando. É a oportunidade que você está tendo. E ali, Deus vai te honrar, Deus vai te alegrar, Deus vai trazer para você uma alegria plena, porque você não olhou para as circunstâncias, mas olhou para Ele e entendeu aquela situação oposta como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de amadurecimento na fé e de relacionamento com Jesus. Então, aproveita as oportunidades, bora aproveitar todas elas, mesmo que elas sejam contrárias a nós. Amém? Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Vou encerrar essa live, Eu quero orar por você. Não sai ainda que eu quero orar por você. E não esquece de curtir a live assim que eu publicar. Vai lá no YouTube também, se inscreve no meu canal, E curte as lives que estão lá, mesmo que você já tenha assistido. Curte, compartilha, comenta, tá bom? A palavra do Senhor não voltará vazia, ela cumprirá todos os propósitos que há no coração do nosso Pai. Então, envia aí para as pessoas que você acredita que podem ser edificadas com essa palavra, tá bom? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esta manhã, por esse tempo, por essa oportunidade de falar a Tua palavra. Senhor, naquilo que eu não fui capaz de trazer luz, de trazer uma revelação ao coração dos meus irmãos, eu sei que o Teu Espírito é poderoso para fazer isso por eles. Então faz, se revela ao coração deles, traz luz, direção, orientação, Senhor. Em nome de Jesus, que cada um de nós, Senhor, que assistiu essa live, os que vão assistir depois, venhamos discernir pelo Senhor, pelo Teu Espírito, as portas de oportunidades que o Senhor tem dado a nós. Filipenses, Paizinho, teve uma oportunidade através da vida de Epafrodito de enviar a Paulo uma oferta. Toca nos nossos corações, nos mostra as oportunidades que o Senhor tem trazido para que a gente te sirva, para que a gente faça a tua obra, para que a gente possa crescer, amadurecer, acessar um lugar de maturidade na tua presença. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Não permita que nós venhamos desanimar, Senhor. Não permita, Senhor, que nós venhamos desistir nessa caminhada, desistir de alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, mas pelo contrário, que nós venhamos seguir em frente, mesmo tropeçando, mesmo falhando, errando, Senhor, que haja em nós um coração humilde para reconhecer onde temos errado, onde temos falhado, para orar ao Senhor e concordar contigo que o Senhor tem razão. Nós erramos, nós falhamos, nós entendemos errado. Perdoa, Senhor, tem misericórdia, trabalha nos nossos corações e nos mantém no caminho, que a gente possa permanecer na fé, Senhor. Seguindo em frente, confiando que o Senhor nos basta, que o Senhor é suficiente em toda e qualquer circunstância que eu possa estar vivendo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Só lembrando aí que hoje, tem reunião de oração lá na Ramá, tem também Royal Kids,
Domingo tem nosso culto da família, sábado tem grupo de apoio às 16 horas, né? É a última reunião do grupo de apoio. Vem participar, né? Esse grupo de apoio é um grupo de apoio às pessoas que têm dificuldade aí com a área de ansiedade, depressão. É a última reunião do ano. Vem participar, né? Manda mensagem ali no grupo. Você que quer ir, se precisar, manda mensagem aqui para mim no privado. Eu te passo o endereço da igreja, entrada franca. Vai ser um tempo bem gostoso ali, né? E à noite também tem uma atividade da moçada. Tenho certeza disso, não lembro o nome, mas eu sei que tem uma atividade ali da moçada, acho que é 19h30, né? Quem quiser participar, a igreja vai estar aberta. Vem participar, faz parte aí desse mover de Deus ali na Ramá. E domingo tem o culto da família, às 10 horas da manhã, tem escola bíblica, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Queridos, Deus te abençoe, bom final de semana e até quarta que vem, em nome de Jesus, ok? A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.